a gente recebe a advogada tributarista, candidata pelo 5º Constitucional a uma vaga no Tribunal de Justiça da Paraíba, Sheila Sodré. Muito bem-vinda, uma alegria recebê-la aqui. Mais cedo soube que a senhora, me permite chamar de você. Tá já bom? Gostei, já Pronto, fiquei me sentindo mais à vontade. Pronto, tá ótimo. Soube que esteve na Rádio Líder FM, foi uma audiência fenomenal no Cidade Notícia. E eu quero agradecer pela disposição de estar aqui presencialmente no Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde. Olha, para mim é uma honra. Eu estava aqui observando a lista de retransmissoras em relação a esse programa. Isso só acontece porque realmente você está fazendo aqui um programa de qualidade. E é uma coisa que eu gosto de afirmar, é a importância da comunicação. Da comunicação, e eu estava aqui presente quando ele deu vocês falaram da notícia em relação ao feriado, que a gente vinha discutindo, e olha que eu sou de dentro do direito, eu estou ali fazendo campanha aqui nessa coisa toda, e não sabia realmente que o feriado de segunda-feira ia ser estendido a todo o estado da Paraíba. Olha como é importante esse papel desenvolvido por vocês, que é a comunicação. Muito obrigado, isso nos honra muito recebê-la aqui e enquanto candidata a uma vaga ao Tribunal de Justiça da Paraíba pelo 5º Constitucional, na paridade de gênero, ao que foi aprovado pela Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba. E essa é a minha primeira pergunta. Mulher, advogada, tributarista, uma área que exige uma habilidade, eu diria que acima do normal, né? Exato. Na área tributária, área de exatas. E a minha pergunta é justamente essa. Por que Sheila decidiu disputar essa vaga? Olha, Sheila decidiu colocar o seu nome à disposição dos colegas advogados, primeiramente porque eu acredito que eu posso fazer uma diferença para a classe estando como desembargadora. Por que eu digo isso? Porque enquanto advogada, que a gente tem um núcleo de responsabilidade ali com o seu cliente, né? Eu percebo que eu não só faço a diferença para o universo em que eu atuo como advogada, mas também sempre procurei fazer muito mais do que a minha obrigação como advogada. Eu sempre participei de eventos e de associações. A ABMCJ, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Isso eu já estou há mais de 10, 15 anos. Acho que meu primeiro ano de advocacia, eu já procurei estar me envolvendo em causas que eu pudesse contribuir. Por que isso? Eu lembro muito, com 13 anos, eu já tinha feito uma coisa de moleca. Eu junto com alguns amigos, fundamos uma rádio pirata, numa cidadezinha pequena no sertão. E aí, Aonde foi? Isso no sertão da Bahia, sertão mesmo, na região de Irecê. Sim. É sertão, igual assim. Eu não vou dizer que aqui é o Alto Sertão, né? Mais pra região de Souza, porque lá a gente só chove de 4 em 4 anos pra agradar a campanha de político. De tão seco que é a minha região. Então, assim, eu sempre soube da importância da comunicação e do nosso papel diante do coletivo. Então, como membro da BMCJ, a gente fez, e eu fiz isso, porque eu fui atrás de fazer convênio com a própria prefeitura da capital, com o governo, para poder disponibilizar de forma voluntária as nossas advogadas para elas poderem, de forma pro bono, estar presente em escolas para dar aula na área jurídica. Por quê? O direito, ele é de extrema importância porque ele é direcionado para o nosso povo. Só que quem menos conhece o nosso direito é para quem o direito é feito, para o nosso povo. Nós, advogados, somos um excelente instrumento de ação, porque o judiciário, e aí eu vou falar um pouco também dos desembargadores, o papel deles é passivo. Eles precisam ser provocados, e quem provoca somos nós, advogados. Então, o papel do advogado nessa função brilhante que é unir, pegar o povo, primeiro, muitas vezes, explicar para o povo o seu
direito, que o povo, às vezes, está sendo violado o seu direito, e vocês aqui hoje já falou, por exemplo, sobre o direito, né, que foi pleiteado muito bem aí pela enfermagem, não é? É um direito que sempre o advogado está ali representando, brigando, né? Então, essa comunicação, de levar essa comunicação para o nosso povo do direito, quem faz isso muito bem são os advogados, né? E aí a imprensa também, porque a imprensa está sempre dando espaço. E foi outra coisa que eu fiz. Logo no início da minha carreira, advogando para o dono de uma TV local em João Pessoa, eu fiz um trabalho que eu fiz mais do que a minha obrigação. Não só consegui o direito, como eu fui lá, insisti para que ele fosse implantado. Então ele, rapaz, que advogada desenrolada. Por que você não faz um programa? Eu vou fazer. Fiz o programa Café com Direito, que eu tinha a oportunidade de entrevistar e dar espaço para os meus outros colegas advogados falarem. E eu sempre pedi uma coisa nos bastidores. Você me abraçou, me recebeu bem, foi carinhoso. No meu caso, eu já puxava para o canto um colega e fazia, olha, eu sou um pouco mais informal, porque eu vim do povo, lá do sertão, então eu preciso que o direito que você fala, por mais rebuscado que é um juiz, que quando ia me dar entrevista, um desembargador, um advogado, vamos falar com um português menos juridiquês, vamos tentar falar um português que o nosso povo entende, porque é para isso, esse é o nosso papel. Então, eu agora pensando como a advogada que está pleiteando a função de desembargadora, eu digo, rapaz, por que não eu? Por que não eu estar lá representando a minha classe para fazer uma coisa de extrema importância que o tribunal precisa, que é uma boa comunicação. Não é só julgar ali, fazer o que é inerente ao desembargador, né, que está na lei da magistratura, que é revisar votos. Não é só isso. O desembargador tem um papel que o próprio CNJ tem reafirmado muito e descentralizado na figura do presidente do tribunal, que são as comissões, que são as decisões administrativas do judiciário. Porque na justiça é um tripé: advogado, magistrados e Ministério Público. Mas na gestão do judiciário, nós, advogados, precisamos ter uma voz muito forte também na hora de tomar decisões. Então, com a paridade, eu me vi com uma grande oportunidade, sim, que vão ser 3 advogados mais bem votados, 3 advogadas mais bem votadas, que vai ser levada para o tribunal, para que o tribunal escolha 3 advogados que podem ser sabatinados, que eles vão conhecer a história. E, sinceramente, os desembargadores precisam também de alguém proativo para dar conta do número de processos, porque é de interesse do nosso tribunal ser bem quisto e ser valorizado pelo nosso povo, pelos advogados, pelo povo que precisa ter a justiça efetivada. Precisa ter seu precatório recebido, precisa, por exemplo, entender como são as demandas do sertão. Então, ninguém quer ver o órgão que você faz parte sem ser reconhecido. Então, assim, na hora dessa escolha, eles vão levar em consideração um colega, né, que vai ser um colega de bancada, de colegiado, que tenha vontade, que tenha disposição de trabalhar e de fazer a diferença no tribunal. E um advogado que teve militância da advocacia, que teve empatia em relação às dores dos seus pares, né, que soube lidar com independência, é isso que vai fazer a diferença. E eu acho que é isso que me difere dos outros colegas, que nós temos nomes belíssimos, de grandes colegas juristas que estão na disputa para essa vaga. E eu realmente desejo que nós, advogados, consigamos colocar nessa oportunidade, porque não é uma substituição. O nosso Tribunal de Justiça da Paraíba, ela foi ampliada por lei, e hoje nós temos 19 desembargadores, vamos passar a ter 26. Vamos ter mais eficiência, vamos ter mais mão de obra e qualificada para poder julgar esses processos a título de 2º grau. Então, a gente precisa de uma representação que valorize a classe e que tenha uma voz e que realmente saiba fazer presença, uma voz presente na importância que nós, advogados, fazemos para a efetividade da justiça. Sheila, uma pesquisa divulgada no final do ano passado mostrou que a aprovação do Poder Judiciário pela população, ela caiu. O índice estava ali em torno de 20%. E a minha pergunta é justamente essa: com a chegada de advogados
na condição de desembargadores através do 5º Constitucional. A possibilidade de aumentar a aprovação do Poder Judiciário, trazendo, claro, essa realidade para o contexto do nosso estado, da Paraíba. A presença de um advogado que tem uma vida diferente de um magistrado de carreira no Tribunal de Justiça é algo que pode fazer com que a aprovação do judiciário ela possa melhorar perante a população que está na outra ponta? Indiscutível. Sua pergunta é brilhante, porque nós, o judiciário, que é o que nós, advogados, representamos, nós já tivemos um índice de aceitação e de valorização muito alto. E uma das coisas que, infelizmente, caiu muito foi a política, foi a sensação do poder judiciário, eu estou falando a nível do STF, né, de STJ, por conta dessa questão política, que houve uma polarização no nosso país, onde o judiciário teve, muitas vezes, que ser acionado, e aí você sabe muito bem, política é, do jeito que a gente está polarizado, um lado gosta, o outro não gosta, e isso, claro, numa pesquisa, você aproximou muito o judiciário nessa questão política da população. Então, a população realmente se viu meio assim desgostoso, né, em relação às respostas que estavam vindo do Poder Judiciário. Mas uma coisa eu lhe digo, que a advocacia, por ter uma militância muito mais próxima do povo, muito mais próxima da realidade, das dores do cidadão, quando ele adentra dentro de um colegiado e advogado, a eloquência do advogado, um advogado tem que saber, assim, é inato do advogado ter o poder de argumentação. O juiz não precisa ter um poder de argumentação para convencer o posicionamento dele. Ele dá a canetada, eu estou usando um termo muito mais comum aqui, sim, ele dá a canetada e tem que cumprir, né? No máximo, lá no tribunal, o tribunal pode até reverter essa decisão e o Supremo manter, mas é isso. Nós, advogados, somos forjados a lutar, a buscar a melhor técnica, o melhor direito, né? Então, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença porque sou eu, é Paulo, é Pedro, são os advogados do sertão que estão ali na luta para poder conseguir, por exemplo, a pensão do seu Joaquim, a indenização da terra de senhor Pedro. Então, assim, é a gente que conhece a dor, é a gente que está sabendo a necessidade e a gente faz o quê? O conhecimento técnico, ele tem que ser aplicado a cada caso concreto. E os nossos juízes e o tribunal, eles precisam estar cada vez muito mais atualizado das decisões, porque ultimamente nós temos evoluído, temos crescido muito como humano, como pessoas humanas, como pessoas que respeitam as individualidades, respeitam o caso concreto. Por isso a necessidade dos juízes permanecerem em suas comarcas para poder compreender a realidade daquela região. Então, cada vez mais as decisões elas têm que ser pensadas no indivíduo, na região em que ele está situado. Então, assim, a título de chegar a isso para o tribunal, com um advogado que teve o contato direto com as dores, com as dificuldades, com certeza a sensibilidade e a oxigenação dessa experiência vivida, lutada, perto do povo, perto do próprio juiz brigando pelo direito, vai fazer uma diferença, porque ele vai entender que quanto mais ele demorar ou ele não prestar atenção, como a devida atenção aos argumentos das partes na hora de um recurso, isso está atrasando a concretização de um direito, de seu Pedro que está ali no finalzinho da rua, lá já quase na zona rural, né? Então, assim, ele se toca, ele é mais empático para virar à noite até, porque a gente sabe que tem magistrados que viram à noite, mas não é todo mundo que faz mais do que a obrigação. Então, assim, eu acredito sim que o advogado, quando ele chega ao tribunal, ele é muito mais sensível e ele leva toda essa carga de experiência, né, que a gente chama de advocacia de balcão, de contato, olho no olho do povo. Ele não tem como esquecer chegando lá. Não quem teve realmente uma carreira construída com essa experiência. Pois é, a gente tem falado muito nessa questão do 5º Constitucional de que um advogado ou advogada vai estar lá enquanto, não mais como advogado, mas
do outro lado, julgando, como desembargador, desembargadora, julgando aquilo que antes ele peticionava. Exatamente. Né? E tem uma diferença gigante, muito né? grande. E a gente sabe, por exemplo, advogado é essencial para a justiça. O cidadão, muitas das vezes, não tem o conhecimento do direito e precisa acionar um advogado. Como é possível diferenciar, estando enquanto desembargador, desembargadora, no seu caso, enquanto desembargadora no julgamento, deixando de ser advogada para julgar enquanto desembargadora? Olha bem, eu já fiz esse exercício, né? Porque dizem que a gente, e aí eu vou lembrar Platão, do mundo das ideias, que primeiro você idealiza a coisa na cabeça e Papai do Céu faz ele tornar concreto. Ou então, uma frase que eu gosto que é assim, a gente levanta a perna e Deus coloca o chão. Então, eu já tive uma situação de imaginar isso, de como é que seria. Olha, eu acredito que ao ler as petições, os recursos, o olhar do advogado, o meu olhar, é um olhar independente, tá? Porque ali tem duas partes que vão estar, uma que vai estar concordando, a outra que vai estar negando, né? Dizendo, vamos rever porque essa decisão não é justa, né? Muitas vezes também a outra parte também está ali com uma apelação exclusivamente por um ponto ou outro. O que vai deferir a sensibilidade é entender que as duas partes ali, elas precisam de um resultado. Elas precisam da atenção, do olhar independente e empático. Empático no sentido de ler, de buscar a jurisprudência, de entender a jurisprudência, entender o caso concreto. Porque hoje em dia, por conta dos recursos repetitivos, né, você tem que entender e compreender que no direito, a técnica do bom direito, vai ter situação que o Tribunal da Paraíba, ele tem que obedecer algumas decisões que já são de recursos repetitivos, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente tem que começar a seguir, são súmulas, e que muitas vezes pode estar ou não os elementos naquele caso concreto. Ah, não, esse caso aqui aparentemente seria a mesma coisa da súmula, mas existe um fato aqui, porque foi dada a atenção para ler nas minúcias cada argumento, cada defesa, né, cada pedido diferenciado. E advogado faz isso brilhantemente, né? Porque a gente foi forjado para isso. A gente é treinado exatamente. Quando eu pego uma petição inicial que eu vou contestar, eu tenho que ter uma atenção, até porque a gente é treinado a rebater ponto por ponto, porque senão fica precluso, né? Então, assim, esse olhar da atenção, acostumado aos pedidos, e eu te digo, e aos detalhes, sem contar que advogado, ele tem que estar o tempo todo atualizado do que acontece de mais novo no direito. Sim. Porque ele que está acionando. Como você falou bem, nosso papel é pedir. Então, nós precisamos ter essa atualização, ferramentas que nos atualizem, entender e compreender a justificativa, porque que o Tribunal do Sul está concedendo um direito que aqui não faz sentido, não está concedendo. Então, assim, essa compreensão, esse olhar mais amplo e olhar para o futuro, o advogado, ele consegue. E é isso que ele vai levar para o tribunal, é isso que eu penso em levar, né, e que eu vou levar para o tribunal e vou fazer a diferença. Como também ter atitude proativa, porque tem muita coisa na gestão, volto a dizer, e que o advogado pode fazer, principalmente na segurança jurídica do tribunal. O que significa segurança jurídica? Eu, como cidadão, eu preciso entender qual é o posicionamento do nosso tribunal quanto ao divórcio imediato, né? Não precisar ouvir a outra parte, se eu estou querendo me divorciar, aquela história é inconteste. Já temos decisões tranquila quanto isso, mas ainda tem juiz que não lhe dá o divórcio direto, espera ouvir a outra parte. E aí vai várias situações que a gente poderia estar citando aqui. Então, a gente precisa saber, precisamos ter jurisprudência catalogadas e divulgadas. A gente precisa ter os nossos juízes, nossos desembargadores muito mais próximo do nosso povo. E ele se faz como? Pela imprensa. Não tem meio. E eu duvido que a imprensa como um todo, não abra as portas para o judiciário, está explicando com a linguagem mais simples o direito do nosso povo, né? Explicando o que realmente tem acontecido ou está acontecendo com o tribunal. E isso chama-se transparência. Que o Tribunal de Contas fala tanto em outras questões em relação ao poder executivo, e o poder judiciário também precisa prestar esse tipo de conta para a nossa população.
A gente está conversando hoje no programa Olho Vivo com a advogada tributarista Sheila Sodré. Eu tenho outra pergunta. Você está no sertão... E no Alto Sertão. Já esteve no sertão, percorrendo Já, Pato e Souza. Já tive. E hoje está no Alto Sertão. E uma pauta que precisa estar também em evidência no Tribunal de Justiça, e a gente tem defendido isso ao longo dos últimos anos, que é a interiorização do Poder Judiciário. Nos últimos anos, nós tivemos comarcas que foram fechadas e agora nós estamos tendo, por exemplo, a abertura de postos avançados do Tribunal de Justiça, que, de certa forma, também é um avanço. Concordo. Mas e a gente tem que celebrar cada avanço. Qual a importância da interiorização? Olha, é de extrema importância. É como eu vinha ali falando da questão da aproximação do juiz, do judiciário com o povo. Sabe o que é para o advogado? O advogado que está na capital demorou o prazo, ele está lá na porta, vai lá no gabinete, bate, pede para entrar, vai despachar. E o meu advogado do sertão? Qual é esse canal? Existe uma comunicação direta, nem que seja online, né? Um WhatsApp, eu brinco muito, que ele possa realmente ser atendido. Como é que está essa comunicação? Então, essa interiorização é de extrema importância. Eu não sei, e você pode me confirmar, se a presidente do Tribunal Eleitoral, por exemplo, que é a desembargadora Agamenildes, ela chegou a vir até Cajazeiras, mas ela andou pelo sertão, exatamente, olha como é importante. Ela, como presidente, e estando próximo das eleições municipais, ela está andando pelo sertão. Isso. E vai andar pelo estado todo. Agora eu te digo, ela está fazendo um trabalho belíssimo em relação a isso, porque há uma necessidade, né, dela estar próximo, porque ela vai levar alguma dificuldade que os juízes aqui estão sentindo, ela já leva, não tem aquela história, não tem telefone sem fio. Então, é essa vinda... Sem intermediário. Sem intermediário. Então, assim, olha que bacana. Eu fiquei feliz, assim, eu fiquei brincando, quase a gente estava nos mesmos lugares ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Então, é isso que a gente precisa. Por que não ter esse papel, né? Dos desembargadores andarem, conhecer mais a realidade. Alguns até... magistrados já vieram por aqui, já estiveram por aqui quando os juízes de primeira instância, segunda instância, terceira, já passaram por aqui, né? Mas, meu amigo, depois de pertencer à capital e ficar muito tempo, às vezes esquece a realidade, que é a dificuldade de estar distante. Eu é que estou dirigindo pelo sertão e pelo Alto Sertão, eu estou adorando dirigir. Eu fico brincando que eu só fico meio tentada assim a parar nos cantos para pegar um cacto, que é meu sonho de consumo, levar um cacto desse para minha casa. Mas eu adorei dirigir. Mas é longe. É longe. É longe para o advogado. E cansativo para o advogado ir para a capital, despachar com o desembargador, retornar aqui, e muitas vezes o processo dele ainda nem entrou em pauta e ele nem faz ideia de quando isso vai acontecer. E aí, como é que a gente chega? Como é que o colega advogado do sertão chega e vai dizer isso pro cliente dele? Pensa que o advogado dele é fraco, desculpa o termo bem coloquial aqui. Entendeu? E não é isso, é a realidade que se enfrenta. Então, assim, é de extrema importância, sim, a comunicação, tá? A valorização do advogado aqui do sertão e um tratamento diferenciado para aqueles colegas quando tem a necessidade de estar lá para fazer uma sustentação oral presencial, porque a gente sabe que faz a diferença. O corpo fala. A gente está aqui na TV, a gente está no rádio, mas eu sou apaixonada por rádio, aí eu vou ter que defender. Mas está vendo a pessoa, está olhando olho no olho, está entendendo o gesto, a forma, fala. E nós, advogados, a eloquência do advogado está na fala, na oralidade, né, no toque. Então, precisa disso. E está distante. E ele precisa, estando lá, ser recebido. Poxa, é do sertão. Ele veio, dirigiu aí. Eu faço em 6 horas e meia. 6 horas e meia, 7 horas, dependendo do dia, né? Eu faço em 7 horas, chegando lá cansado para a fala. E tem que sair do dia anterior. Porque normalmente você vai encontrar de manhã, eles têm turmas. Então, para você despachar, às vezes você tem que ficar... Poxa, é uma diária a mais. Isso é custo.
Os que o advogado da capital não tem. E aqui do sertão, o sertanejo tem, o advogado tem. Sim. E isso, claro, que vai encarecer a profissão. E aí eu brinco muito que aí a gente tem perdido alguns colegas advogados para a medicina, para o comércio, para a construção civil, né? Porque advogado, como começa a dificultar muito, ele amplia os horizontes, né? E, no entanto, quem pede é seu José, seu João, é a Dona Maria que está vivendo um relacionamento abusivo, que nem faz ideia do direito que ela tem de se separar, de ficar na casinha com os filhos dela, porque é aquela história, o advogado chega e pensa 2 vezes em pegar um processo desse, porque pode demorar tanto tempo. E isso não pode acontecer, porque quem fica desamparado da justiça é o nosso povo. Por isso, a importância, sim, do nosso advogado ter uma voz, e uma voz que fala com firmeza, uma comunicação não violenta, né? E eu digo isso que é uma comunicação que convence. Que convence com postura, que convence com exemplo, né? E eu digo muito isso. Esse novo desembargador que vai pelo 5º Constitucional, ele vai ter a oportunidade de montar um gabinete do zero, porque foi ampliado as vagas. Ele não vai chegar lá, pegar um gabinete que já tem um bocado de processo, que já tinha... Não, ele vai começar, por mais que ele vai pegar processos que vai ser redistribuídos, mas ele vai começar, ele vai ter a oportunidade de fazer história, de fazer diferente. Né, de dizer assim, olha, tá vendo porque é importante a advogada mulher ter chance? Tá vendo como é importante o advogado estar aqui presente com toda a sua diversidade de experiência, sabe? E tem culturas onde a idade e a experiência conta demais. Não que os jovens hoje, desenroladíssimo, ainda mais com a tecnologia, fazem coisas assim que me surpreendem, mas a experiência, a maturidade, as portas na cara que você leva, os sim, os não, isso vai nos forjando, vai nos colocando com a maturidade para ter serenidade na hora de um julgamento muito grande. E é isso que a gente precisa, mas não ver a função de desembargador como uma aposentadoria, não, mas sim uma oportunidade de fazer a diferença, de ter, sabe aquele brio que eu chamo, que a gente que é do sertão, que o povo acha que a gente não vai ser ninguém, né? Eu que vim de uma mãe viúva com 4 meninos lá do sertão, que o povo pensa que a gente não vai dar pra gente, e aí a gente tem sempre aquele desafio, aquela vontade de vencer, para dizer, tá vendo, tá pensando o quê? A gente consegue. Então o advogado que chega lá tem que fazer isso, sabe? Tem que ter aquele brilho para dizer que meu amigo, aqui sou desembargadora, mas quem me botou aqui foi os advogados. Ter esse orgulho, porque não esquecer as origens. Olha, diferencia o ser humano. Isso em qualquer área. A pessoa que não esquece de onde vem, meu amigo, é um ser humano muito melhor. Quem sabe onde veio, sabe para onde vai também. Exatamente. Sheila, muito obrigado pela sua presença. Ave Maria, eu que agradeço essa atenção, esse carinho. Olha, eu vou dizer, viu? Se você não teve a oportunidade de estar sentado aqui, eu lhe digo, é uma honra e a gente se sente muito à vontade. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Foi um enorme prazer conhecê-la e ter a oportunidade de entrevistá-la. Deixa eu só lembrar, o meu número é o número 12, Sheila Sodré, para os advogados que vão votar, porque eu falo tanto que eu esqueço de pedir voto. Pois é, rapaz. Pois é, confie em mim e me coloque lá como desembargadora, que eu pretendo fazer a diferença.